Entre montanhas que parecem erguer-se como muralhas de pedra e mares onde o vento corta como lâmina, a Noruega revela um palco onde a sobrevivência dita cada movimento. O frio não é apenas um obstáculo, é o juiz que seleciona os fortes, aqueles que conseguem permanecer ativos quando tudo ao redor parece silenciar. Nesse cenário, cada detalhe é uma batalha. A luta pela caça, a proteção contra predadores invisíveis e a habilidade de atravessar estações onde a vida parece suspensa. Ainda assim, há uma força que persiste, uma vitalidade que não se curva nem ao gelo nem à escuridão. Por outro lado, é exatamente essa dureza que faz da Noruega um território de vida rara, onde instinto e resistência se transformam em espetáculo. Prepare-se para mergulhar nesse território selvagem e inscreva-se agora para não perder a chance de explorar conosco os segredos desse mundo implacável. Entre as sombras das florestas boreais da Noruega, surge uma criatura discreta, mas dotada de uma reputação que impõe respeito: o glutão. Com corpo compacto e patas firmes, esse carnívoro exibe uma força que desafia sua aparência modesta. Diferente de outros predadores de grande porte, ele não precisa de tamanho para dominar. Sua mandíbula poderosa é capaz de romper ossos. Sua resistência lhe permite percorrer grandes distâncias em busca de alimento. E sua coragem o coloca frente a frente com presas ou rivais muito maiores do que ele. O glutão não segue padrões previsíveis. Ele é oportunista, adaptando-se a cada chance que a floresta oferece. Seja vasculhando carcaças abandonadas, caçando pequenos mamíferos ou desafiando animais mais fortes, esse sobrevivente age com instinto e decisão. A paisagem nórdica, marcada pelo frio e pela escassez, exige estratégias que poucos conseguem sustentar. Ainda assim, o glutão se impõe como presença constante, explorando territórios vastos e hostis. A solidão é sua aliada. Longe de bandos ou grupos organizados, ele confia apenas em sua astúcia e vigor. Essa independência revela não apenas uma forma de vida, mas uma estratégia de sobrevivência que se repete a cada inverno rigoroso. Enquanto outros sucumbem às dificuldades impostas pelo gelo e pela neve, o glutão continua sua marcha silenciosa, marcando trilhas onde apenas os mais fortes persistem. Por outro lado, é justamente nessa capacidade de enfrentar o ambiente mais severo, sem apoio, que reside sua singularidade. Pequeno em tamanho, mas imenso em determinação, o glutão é a personificação da resistência que define a vida selvagem nórdica. Um predador que transforma limites em oportunidades e se estabelece como um dos símbolos mais impressionantes da força bruta e da persistência silenciosa. Há animais que representam mais do que sua presença física, carregando consigo um significado que vai além da biologia. O glutão é um desses símbolos. Em meio à solidão das florestas geladas, ele se transforma em emblema de persistência, revelando que a sobrevivência não depende apenas de força ou velocidade, mas da capacidade de não desistir diante de nenhum obstáculo. Sua relação com presas maiores é prova dessa determinação. Um animal de porte relativamente pequeno
não hesita em disputar carcaças com lobos ou até desafiar um alce enfraquecido. Ele não recua quando encontra resistência. Ao contrário, usa sua ferocidade e coragem para compensar a desvantagem física. Esse comportamento gera rivalidades constantes, colocando-o em confrontos que poucos se arriscariam a enfrentar. Não é a vitória garantida que o define, mas a ousadia de não se intimidar. Durante o inverno rigoroso, quando a neve cobre cada trilha e os recursos parecem desaparecer, o glutão mostra a essência de sua adaptabilidade. Ele cava, explora, percorre longas distâncias, sempre encontrando formas de manter-se ativo. Mesmo quando o ambiente castiga com escassez e frio extremo, sua resistência física e mental se destacam. Essa resiliência o transformou em um símbolo de tenacidade para culturas que aprenderam a respeitar sua presença. Por outro lado, a imagem do glutão ultrapassa o campo natural e toca o imaginário humano. Ele encarna a figura daquele que não desiste, que enfrenta adversários maiores, que sobrevive onde outros fracassam. Na dureza das florestas nórdicas, o glutão é mais do que um predador. É a personificação da persistência selvagem, um lembrete constante de que a vida prospera não apenas pela força, mas pela capacidade de resistir e avançar mesmo nas condições mais impiedosas. No coração das terras geladas, onde o vento arrasta a neve e o silêncio parece absoluto, surge a raposa do Ártico. Pequena em tamanho, mas extraordinária em resistência, ela é uma mestra na arte de se adaptar ao cenário mutável das estações. Sua pelagem é o disfarce perfeito. No inverno, um manto branco que a confunde com as planícies cobertas de neve. No verão, tons acastanhados e acinzentados que se misturam às pedras e à tundra exposta. Essa transformação não é apenas beleza, mas um mecanismo vital para sobreviver em um ambiente onde a camuflagem define quem caça e quem é caçado. Quando a fome impõe sua urgência, a raposa se mostra incansável. Ela avança com passos leves sobre o gelo, farejando cada fenda, cada vestígio de vida escondida sob a neve. Roedores e aves compõem grande parte de sua dieta, mas sua técnica mais impressionante é o salto preciso. Ao detectar o movimento sutil de um lemingue sob a superfície, ela ergue o corpo e mergulha com violência controlada, atravessando a camada gelada com eficácia cirúrgica. Essa habilidade demonstra não apenas instinto, mas uma perfeita sintonia entre corpo e ambiente. Ainda que o frio extremo consuma energia vital, a raposa do Ártico resiste com eficiência incomum. Suas patas são curtas e densamente cobertas de pelos, funcionando como isolantes naturais. A cauda espessa serve de abrigo quando ela se enrosca para dormir, protegendo o corpo do vento cortante. Nenhum detalhe é supérfluo. Cada aspecto de sua anatomia contribui para prolongar a vida
em regiões onde a temperatura despenca e o alimento escasseia. Por outro lado, não é apenas um exemplo de sobrevivência, é um retrato de engenhosidade natural. A raposa do Ártico ilustra como a vida encontra meios de florescer, mesmo nas paisagens mais hostis, equilibrando fragilidade aparente com resistência implacável. Na engrenagem delicada dos ecossistemas árticos, a raposa do Ártico ocupa um papel fundamental. Sua presença regula as populações de pequenos roedores, especialmente os lemingues, cuja abundância pode oscilar de forma drástica a cada estação. Ao controlar esse equilíbrio, a raposa impede explosões populacionais que poderiam comprometer a vegetação frágil da tundra. Esse papel de predador intermediário sustenta o fluxo natural de energia, conectando presas diminutas a predadores maiores que dependem, direta ou indiretamente, de sua eficiência. A vida social desse animal, embora marcada pela solidão da caça, encontra momentos de cooperação durante o período de reprodução. Casais estabelecem tocas profundas, construídas e reutilizadas ao longo de gerações, servindo como refúgio para criar filhotes. Nessas semanas críticas, a cooperação entre macho e fêmea se torna essencial. Enquanto um caça, o outro protege e aquece a ninhada. Essa aliança temporária revela que, mesmo em ambientes duros e implacáveis, a sobrevivência depende de vínculos estratégicos. Na visão cultural de povos do norte, a raposa do Ártico é mais do que um simples predador. Ela é lembrada como guardiã silenciosa dos extremos, símbolo de resistência e astúcia diante da adversidade. Sua capacidade de permanecer invisível na paisagem e de surgir repentinamente para capturar a presa lhe conferiu a imagem de espírito vigilante. Para comunidades tradicionais, observar a raposa era presságio de mudanças no ambiente, sinal de que os ciclos naturais seguiam seu curso. Por outro lado, esse simbolismo não é apenas mito. Ele traduz em linguagem humana aquilo que a raposa demonstra todos os dias: vigilância constante, flexibilidade diante do imprevisível e a presença resiliente em lugares onde quase nada se mantém vivo. Assim, a raposa do Ártico se estabelece como emblema da resistência polar, um elo vital entre natureza e cultura. Nas profundezas silenciosas das florestas norueguesas, o lince eurasiático se move como sombra, com patas largas e pelagem que se confunde com o tronco das árvores e a neve acumulada. Ele domina a arte de permanecer invisível. Poucos predadores são capazes de unir tanta discrição e precisão em um único corpo. Sua aproximação quase nunca é percebida, e quando finalmente ataca, a vítima já não tem tempo de reagir. O segredo desse caçador está em seus olhos. Adaptados para enxergar em condições de pouca luz, eles brilham como lanternas na escuridão, detectando movimentos que escapam ao olhar humano. Cada passo é calculado, cada pausa é estratégica. A emboscada se torna sua maior arma, e a paciência, sua companheira constante.
O lince espera o momento exato em que a presa se descuida, lançando-se com rapidez fulminante. Não é apenas a visão que o torna eficaz. Suas patas funcionam como amortecedores, permitindo avançar sem ruído, mesmo sobre neve espessa. Essa habilidade de se deslocar em silêncio garante a surpresa, anulando qualquer chance de fuga do alvo. Coelhos, aves terrestres e até cervos jovens podem cair diante de sua destreza. O ataque é curto e preciso, um reflexo de instinto refinado pela necessidade de economizar energia em ambientes hostis. Por outro lado, o lince não depende da força bruta para impor sua presença. É a combinação entre silêncio, visão aguçada e controle do tempo certo que o transforma em predador notável. Ele representa o equilíbrio perfeito entre discrição e letalidade, impondo respeito nas florestas boreais. Onde outros animais precisam da velocidade em campo aberto, o lince domina o território fechado, fazendo da escuridão e do silêncio aliados indispensáveis em sua luta pela sobrevivência. A presença do lince eurasiático nas florestas da Noruega é mais do que uma demonstração de predador habilidoso. É um pilar para o equilíbrio ecológico. Como caçador de topo intermediário, ele regula populações de cervos e lebres, evitando que o excesso de herbívoros degrade a vegetação da floresta. Esse controle natural sustenta a diversidade do ambiente, garantindo espaço para espécies menores prosperarem. Cada emboscada bem-sucedida é, na verdade, uma engrenagem que mantém a floresta em funcionamento. No entanto, a relação do lince com a presença humana é marcada por tensão. Durante séculos, ele foi caçado intensamente, visto como ameaça para rebanhos domésticos e, em alguns momentos, quase desapareceu de vastas áreas. Ainda hoje, sua aproximação a vilarejos desperta receio. Essa percepção, por vezes distorcida, cria barreiras para sua preservação, mesmo quando sua presença contribui para ecossistemas mais saudáveis. Apesar das dificuldades, esforços de conservação têm buscado proteger essa espécie, impondo limites à caça e criando áreas seguras de reprodução. Projetos de monitoramento acompanham seus deslocamentos, revelando que o lince precisa de territórios vastos e conectados para manter populações viáveis. A fragmentação das florestas e o avanço de estradas representam ameaças silenciosas, pois reduzem sua mobilidade e aumentam os encontros indesejados com humanos. Por outro lado, onde há proteção consistente, o lince demonstra notável capacidade de recuperação. Sua volta a certas regiões prova que, quando lhe é oferecida a chance, ele retoma seu papel como regulador natural. Esse retorno não é apenas biológico, mas simbólico. Mostra que coexistência é possível. A permanência do lince nas florestas norueguesas é um lembrete de que a preservação não é luxo, mas necessidade, pois sem ele, o equilíbrio se rompe e a floresta perde parte de sua força vital.
Nas águas frias que descem das montanhas norueguesas, um dos espetáculos mais marcantes da natureza ganha forma. É a jornada do salmão selvagem, um ciclo de resistência que começa no oceano e encontra seu ponto culminante nos rios turbulentos. Contra a correnteza impiedosa, esses peixes desafiam cada redemoinho, cada queda d'água, movidos pela necessidade de retornar ao local onde nasceram. O caminho não oferece descanso e cada metro conquistado é resultado de esforço absoluto. O movimento da corrente é apenas o primeiro desafio. À medida que sobem os rios, os salmões encontram obstáculos vivos. Aves de rapina vigiam as margens, prontos para mergulhar sobre qualquer deslize. Ursos e outros predadores aguardam nas passagens estreitas, transformando cada salto em um risco de morte. Ainda assim, a marcha não cessa. O instinto os guia com precisão implacável, levando-os a enfrentar situações que para outros animais seriam impossíveis de suportar. Essa jornada revela a medida da persistência. O corpo do salmão se desgasta, as reservas de energia diminuem, mas a determinação não enfraquece. Cada investida contra as corredeiras marca a diferença entre vida e fracasso, entre perpetuar a espécie ou desaparecer no caminho. Nos saltos que rasgam a superfície da água, há a expressão crua da luta pela continuidade. Por outro lado, o que impressiona não é apenas a dureza da jornada, mas sua constância. Geração após geração, rios noruegueses testemunham esse espetáculo de resistência. Um ciclo repetido com precisão quase ritual. O salmão selvagem transforma os cursos d'água em palcos de coragem silenciosa, mostrando que, mesmo diante da corrente mais hostil, há uma força que insiste em avançar. É essa persistência que o torna um dos símbolos mais marcantes da vida selvagem do norte. Na Noruega, o salmão selvagem transcende o papel de simples espécie aquática. Ele é parte da identidade nacional, sustentando não apenas ecossistemas, mas também comunidades humanas que aprenderam a depender de sua abundância. Nas aldeias costeiras e ao longo dos rios, a pesca do salmão se tornou tradição que atravessa gerações, garantindo alimento, comércio e vínculo cultural com as águas frias do norte. O valor econômico desse peixe é expressivo. O salmão selvagem impulsiona mercados locais e internacionais, colocando a Noruega entre os principais exportadores mundiais. Para muitos trabalhadores, representa sustento diário, seja na pesca artesanal que respeita os ciclos naturais, seja na indústria que atende à demanda global. Esse impacto econômico, contudo, traz consigo responsabilidades. A pressão sobre os estoques naturais impõe um desafio constante: equilibrar produção e preservação. No plano cultural, o salmão é símbolo de prosperidade e resistência. Sua imagem está presente em histórias, festivais e celebrações populares. Representa a luta contra obstáculos e a conquista da sobrevivência em ambientes adversos, refletindo a própria relação do povo norueguês com a natureza que o cerca. Para muitos, observar os salmões em migração é testemunhar um espetáculo que conecta o homem às forças primordiais do ambiente. Por outro lado, esse vínculo profundo exige vigilância. A pesca excessiva, a contaminação das águas e a competição com a aquicultura moderna colocam em risco o equilíbrio entre tradição e conservação. Iniciativas de manejo sustentável, regulamentações rigorosas e projetos de restauração de rios buscam garantir que as futuras gerações possam vivenciar a mesma abundância que marcou o passado.
O salmão, assim, permanece não apenas como recurso vital, mas como patrimônio coletivo cuja preservação é indispensável para a continuidade da vida natural e cultural da Noruega. Nos céus da Noruega, o outono e a primavera transformam o horizonte em espetáculo vivo. Bandos de gansos e patos migratórios rasgam o ar em formações precisas, seus corpos alinhados como flechas que atravessam continentes. O voo em massa não é apenas deslocamento, é sincronia absoluta entre resistência e estratégia. Cada batida de asa sustenta quilômetros de jornada, cada mudança de posição garante economia de energia, revelando uma organização que impressiona pela eficiência. As rotas percorridas por essas aves conectam paisagens distantes. Do Ártico às regiões mais temperadas da Europa, os céus noruegueses se tornam corredores naturais, onde milhares de indivíduos cruzam ao mesmo tempo. Esse fluxo contínuo dá vida às planícies geladas, trazendo sons e movimentos que quebram o silêncio das estações. O deslocamento coletivo imprime nos rios e fiordes a marca de um trânsito que não conhece fronteiras. A migração é marcada por disciplina. Gansos e patos sabem alternar posições na formação em V, reduzindo o esforço do grupo e permitindo que até os mais jovens acompanhem o ritmo. Esse revezamento silencioso mantém a velocidade constante e garante a chegada ao destino. O que parece simples aos olhos humanos é, na verdade, o resultado de uma cooperação que ultrapassa o instinto individual e se transforma em sobrevivência coletiva. Por outro lado, a visão desses voos não é apenas fenômeno natural, mas também testemunho da ligação invisível entre terras distantes. O mesmo bando que cruza as montanhas norueguesas pode ser visto dias depois em planícies estrangeiras, carregando consigo a prova de que a vida selvagem não conhece limites políticos. Nos céus frios do norte, gansos e patos migratórios escrevem uma narrativa de resistência e união, tornando a Noruega parte essencial de um ciclo que conecta o mundo. O voo dos gansos e patos migratórios não é apenas espetáculo visual. É um elo vital para o equilíbrio ecológico. Ao se deslocarem entre regiões, essas aves carregam sementes presas ao corpo ou dispersas em seus excrementos, contribuindo para a renovação de plantas em territórios distantes. Essa função de dispersores garante diversidade vegetal em áreas onde outras forças naturais seriam incapazes de agir com a mesma amplitude. O que parece apenas um deslocamento em massa é, na verdade, um processo de manutenção da vida em múltiplas paisagens. Essas aves também atuam como reguladoras da dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Alimentando-se de plantas, insetos e pequenos organismos, influenciam diretamente o equilíbrio das lagoas e rios que utilizam como paradas estratégicas. A presença de bandos numerosos pode transformar temporariamente a composição de um habitat, reforçando a conexão entre diferentes ecossistemas ao longo de toda a rota migratória. Além disso, gansos e patos migratórios são indicadores sensíveis das mudanças climáticas.
Alterações em suas rotas, no tempo de permanência e até na escolha dos locais de repouso revelam transformações no ambiente que passam despercebidas a outros olhos. Invernos mais curtos ou verões prolongados afetam diretamente o ciclo dessas aves, oferecendo pistas sobre o impacto das variações climáticas em escala global. Por outro lado, sua vulnerabilidade é igualmente reveladora. Se os locais de descanso são degradados, ou se as temperaturas alteram o padrão de oferta de alimento, os bandos sofrem e as rotas ficam ameaçadas. Essa fragilidade expõe a interdependência entre aves, clima e território, mostrando que proteger as rotas migratórias é também proteger os sinais de equilíbrio da própria terra. Na Noruega, observar os gansos e patos em deslocamento é, portanto, enxergar a natureza funcionando como um sistema vivo e conectado. Entre as árvores densas das florestas boreais, ergue-se uma figura que impõe respeito imediato: o alce. Maior membro da família dos cervídeos, ele domina o ambiente com porte colossal, pescoço robusto e chifres que se abrem como galhos de uma árvore em expansão. Sua presença é silenciosa, mas impossível de ignorar. Cada passo ressoa com firmeza, como se marcasse território apenas pela força do corpo. O tamanho imenso não o torna lento. Pelo contrário, o alce se desloca com surpreendente agilidade em terrenos alagados ou cobertos de neve. Durante a temporada de reprodução, sua imponência atinge o auge. Os machos disputam fêmeas em confrontos que reúnem força, persistência e coragem. O entrechoque dos chifres ecoa pela floresta, criando um som que mistura desafio e poder. Essas batalhas, embora intensas, raramente resultam em morte. Elas servem para estabelecer hierarquia e selecionar os indivíduos mais aptos a perpetuar a linhagem. A vitória não é apenas física, mas também demonstração de resistência e controle. O ritual do acasalamento também revela a complexidade do comportamento do alce. Os machos emitem bramidos profundos, chamando a atenção das fêmeas e advertindo rivais. A floresta, nesse período, se transforma em arena, onde cada som e movimento reforça a luta pela continuidade da espécie. As fêmeas atentas observam e escolhem, garantindo que apenas os mais fortes deixem descendentes. Por outro lado, mesmo em meio à brutalidade das disputas, há equilíbrio. Após a temporada, o alce retorna ao comportamento solitário e tranquilo, retomando a vida entre rios e bosques. A combinação entre força monumental e comportamento seletivo faz dele não apenas o gigante das florestas, mas também um regulador silencioso da dinâmica natural, impondo presença em cada cenário que ocupa. Na Noruega, o alce não é apenas parte da fauna, é um ícone profundamente enraizado no imaginário coletivo. Sua imagem atravessa séculos, associada à força, à resistência e à imponência da própria natureza nórdica. Para comunidades rurais, ele simboliza a ligação direta com a floresta,
sendo lembrado em histórias, canções e representações artísticas como o guardião dos bosques. Essa simbologia reforça a percepção do alce como um emblema de poder silencioso, capaz de inspirar respeito tanto na vida selvagem quanto no cotidiano humano. Sua relevância, no entanto, não se restringe à tradição. O alce impacta a vida diária das populações que compartilham território com ele. Nas regiões onde florestas se encontram com estradas e vilarejos, os encontros são frequentes. Colisões envolvendo alces representam um risco significativo, dado o porte massivo do animal. Por isso, sinais de alerta ao longo das rodovias são comuns, lembrando motoristas de que a presença do gigante pode surgir a qualquer instante. Essa convivência forçada revela como natureza e infraestrutura se entrelaçam, exigindo atenção constante. Apesar desses desafios, a relação é marcada também por admiração. Observadores da vida selvagem percorrem trilhas em busca de avistar o animal, e sua presença movimenta o turismo em várias regiões. Para caçadores, a caça regulada do alce se mantém como prática cultural e fonte de alimento, regulada por leis que buscam preservar o equilíbrio da espécie e do ambiente. Essa gestão cuidadosa é reflexo da importância que o animal ocupa não apenas na paisagem natural, mas também na economia local. Por outro lado, a convivência com o alce mostra como a Noruega equilibra tradição, preservação e modernidade. Ele é ao mesmo tempo desafio e inspiração, prova viva de que a vida selvagem não se limita à floresta, mas faz parte da rotina e da identidade de todo um povo. Nas águas frias que cercam a Noruega, uma sombra imponente desliza sob a superfície. A orca, conhecida como a maior das espécies de golfinhos, domina o mar não pela força isolada, mas pela inteligência coletiva. Diferente de predadores que caçam sozinhos, ela se organiza em grupos coesos, onde cada indivíduo desempenha um papel definido. Essa cooperação transforma a caça em espetáculo de estratégia, precisão e disciplina. O que torna as orcas únicas é a habilidade de comunicação refinada. Assobios, estalos e sinais corporais criam uma linguagem capaz de coordenar ataques complexos. Em sincronia perfeita, cercam cardumes de arenques, comprimindo-os em bolas compactas de peixe para depois atacar com eficiência. O movimento não é caótico, mas coreografado, revelando um grau de organização raro no reino animal. Cada salto, cada golpe de cauda tem função exata no processo. A inteligência das orcas vai além da caça em grupo. Elas adaptam técnicas às condições locais, explorando conhecimentos transmitidos entre gerações. Em certas regiões, usam ondas artificiais para derrubar focas de blocos de gelo. Em outras, ajustam os horários da caça para aproveitar a movimentação das presas. Esse aprendizado coletivo reforça a ideia de que o sucesso das orcas está menos na brutalidade e mais na capacidade de pensar como unidade. Por outro lado,
Essa vida social intensa não enfraquece o instinto individual. Cada orca combina força física impressionante com consciência do grupo, formando um equilíbrio raro entre independência e lealdade. Essa dualidade é o que faz dela um dos predadores mais respeitados do oceano. No litoral norueguês, a presença das orcas reafirma que o mar é território de estratégia, onde sobrevivência é resultado de inteligência aplicada em cada movimento. Ao longo da costa norueguesa, a presença das orcas ultrapassa o campo natural e se inscreve na própria identidade cultural das comunidades marítimas. Pescadores tradicionais sempre observaram seus movimentos como sinais da abundância dos cardumes. A aparição dessas gigantes negras e brancas indicava que o mar estava vivo, repleto de recursos, e por isso muitas vilas costeiras associaram as orcas à prosperidade. Para além da biologia, elas se tornaram parte das narrativas que moldaram a vida junto ao oceano. Com o passar do tempo, a relação prática com a caça deu lugar a outra forma de convivência. Hoje, o turismo de observação marinha transformou as orcas em atração internacional. Em regiões como Tromsø, milhares de visitantes viajam todos os anos para presenciar de perto o espetáculo de suas caçadas. Barcos especializados percorrem fiordes gelados, e a simples visão de uma nadadeira emergindo das águas provoca uma emoção que se grava para sempre na memória de quem presencia. Essa aproximação entre homem e orca gerou uma mudança significativa. Onde antes havia medo ou desconfiança, agora predomina o respeito. As comunidades locais descobriram que preservar as orcas significa também preservar o fluxo de visitantes que sustentam parte importante da economia. Cada salto ou mergulho observado se converte em valor econômico, conectando conservação e desenvolvimento humano. Por outro lado, essa atividade exige cuidado. O excesso de embarcações pode perturbar os animais, afetando seus padrões de caça e descanso. Regulamentações foram implementadas para garantir distâncias seguras e minimizar impactos. Essa gestão cuidadosa demonstra que a Noruega reconhece nas orcas não apenas um recurso turístico, mas um patrimônio natural. Elas permanecem como emblema dos mares do norte, lembrando que tradição, economia e natureza podem coexistir quando o respeito guia as escolhas. Nas regiões costeiras da Noruega, onde o gelo encontra o mar aberto, as focas ocupam um território marcado pelo contraste. Entre blocos flutuantes e águas frias, elas dividem o tempo entre o descanso na superfície e a imersão em profundezas escuras. Adaptadas a esse ambiente extremo, exibem um corpo robusto e hidrodinâmico, coberto por uma camada de gordura que protege contra a perda de calor e garante energia para longos períodos de atividade.
vida da foca é um constante equilíbrio entre terra e mar. Na superfície gelada, elas repousam em grupos, aproveitando o isolamento térmico para conservar energia. Mas é sob a água que revelam suas maiores habilidades. Com pulmões adaptados, conseguem reter oxigênio por longos intervalos, mergulhando a dezenas de metros em busca de alimento. Cada descida é silenciosa e precisa, guiada por bigodes sensíveis que detectam o movimento das presas no fundo marinho. Sua dieta é variada e reflete a abundância das águas frias do Atlântico Norte. Peixes, crustáceos e cefalópodes compõem o cardápio, explorado com agilidade e eficiência. Essa versatilidade permite que as focas sobrevivam em diferentes estações, ajustando hábitos de caça conforme a disponibilidade de recursos. Os mergulhos, embora arriscados, são o segredo de sua persistência em um ambiente onde a competição é constante. Por outro lado, o estilo de vida das focas também revela sua vulnerabilidade. Ao depender do gelo como plataforma de descanso e da água como território de caça, elas vivem em permanente transição. Essa condição híbrida mostra que sua sobrevivência depende de manter o equilíbrio entre dois mundos. Entre gelo e mar, a foca se tornou especialista em resistir às pressões de um ambiente severo, afirmando-se como uma das espécies mais emblemáticas do litoral norueguês. No oceano gelado, a vida das focas é marcada por uma constante vigilância. Elas estão entre presas preferidas de predadores poderosos, como orcas e ursos polares. A cada mergulho, a ameaça pode surgir de qualquer direção, transformando a busca por alimento em risco permanente. Nas águas profundas, precisam escapar da inteligência estratégica das orcas. Sobre o gelo, enfrentam a força paciente dos ursos, capazes de esperar horas até o momento exato do ataque. Essa pressão predatória molda seus comportamentos e reforça a importância de viver em grupos, onde cada alerta coletivo aumenta as chances de sobrevivência. A vulnerabilidade das focas, no entanto, não se limita à relação natural com predadores. O gelo, que durante séculos serviu como plataforma de descanso e reprodução, diminui em extensão e estabilidade. Essa perda altera os locais de parto e enfraquece a proteção contra caçadores naturais. Sem blocos seguros para abrigar filhotes, a taxa de sobrevivência cai drasticamente, revelando como o equilíbrio de sua existência depende de elementos que estão mudando rapidamente. Além das transformações ambientais, o impacto humano acrescenta novas ameaças. A pesca industrial reduz a disponibilidade de peixes, competindo diretamente com as focas pelo mesmo recurso. Redes de arrasto e equipamentos de captura se tornam armadilhas invisíveis, aprisionando animais que buscam alimento. O tráfego de navios também interfere, aumentando o ruído subaquático e dificultando a comunicação vital durante os mergulhos. Por outro lado, a situação das focas expõe com clareza a interdependência entre espécie e ambiente. Sua sobrevivência está ligada à manutenção do gelo, da abundância marinha e de mares menos explorados pelo homem. Cada desafio enfrentado por elas ecoa como sinal de alerta sobre a fragilidade do ecossistema ártico. Proteger as focas significa, em última instância, proteger os próprios alicerces da vida marinha, que sustenta o norte da Noruega.
No vasto silêncio das paisagens árticas, uma presença imponente observa cada movimento com olhos amarelos penetrantes. O corujão das neves. Seu corpo robusto, coberto por penas brancas densas, se mistura ao gelo e à neve, transformando-o em parte da própria paisagem. É um predador que domina não pela força bruta, mas pela capacidade de permanecer invisível, aguardando o instante certo para atacar. Esse disfarce natural é uma de suas maiores armas em um ambiente onde ser visto pode significar perder a caça. O voo da coruja é uma lição de discrição. Suas asas largas e silenciosas cortam o ar sem emitir qualquer ruído perceptível, permitindo aproximar-se da presa sem aviso. Cada batida é medida, cada deslocamento é suave, criando a sensação de que desliza sobre o vento. Essa habilidade única faz dela uma caçadora noturna quase perfeita, onde a surpresa é tão letal quanto as garras afiadas que se fecham sobre o alvo. A estratégia de caça combina paciência e precisão. O corujão permanece imóvel sobre um ponto elevado, observando com atenção a movimentação dos roedores que se escondem sob a neve. Quando detecta o menor sinal de atividade, mergulha em silêncio absoluto, atravessando o manto gelado para capturar a presa com rapidez fulminante. Essa técnica exige controle absoluto dos sentidos, transformando o silêncio e a escuridão em aliados inseparáveis. Por outro lado, sua presença vai além da caça em si. O corujão das neves representa o equilíbrio entre imobilidade e ação repentina, um contraste que o torna figura emblemática do Ártico. Ele é o guardião do silêncio, um predador que traduz em cada voo a essência da vida no extremo norte. Resistência discreta, paciência sem pressa e ataque certeiro quando a oportunidade se apresenta. Em terras marcadas pela escuridão prolongada do inverno, o corujão das neves ocupa um espaço especial no imaginário dos povos do norte. Sua presença silenciosa, associada à noite e ao mistério, inspirou mitos e lendas que o colocaram como mensageiro entre o mundo visível e o invisível. Para muitas comunidades tradicionais, ver uma dessas aves significava presságio, um sinal de transformação que poderia anunciar tanto proteção quanto alerta diante das forças da natureza. O olhar fixo e penetrante reforçou essa imagem, atribuindo-lhe uma aura de guardião das paisagens gélidas. Mas o simbolismo não apaga sua importância prática. No equilíbrio ecológico, o corujão das neves exerce papel decisivo como regulador das populações de roedores, principalmente os lemingues. Esses pequenos animais, sujeitos a ciclos de abundância, podem devastar áreas inteiras de vegetação se não houver controle natural. A presença da coruja assegura que esses picos populacionais não se transformem em colapso para o ecossistema, mantendo a estabilidade da tundra. Sua eficiência de caça é diretamente proporcional à saúde do ambiente. Em anos de fartura de roedores, o corujão prospera, criando mais filhotes e garantindo a continuidade da espécie. Em anos de escassez, sua população encolhe, ajustando-se à realidade imposta pelo território. Esse ritmo cíclico conecta a coruja de forma inseparável ao equilíbrio dinâmico do Ártico, tornando-a indicador sensível das condições naturais. Por outro lado, sua ligação cultural e ecológica reforça uma mesma ideia. O corujão das neves é símbolo e agente do equilíbrio. Ele habita tanto a imaginação humana quanto o funcionamento prático da natureza.
Entre mitos e presas, entre silêncio e vigilância, sua figura revela como o Ártico combina espiritualidade e biologia em uma única presença, mantendo vivas as forças que sustentam a vida no extremo norte. Ao longo das falésias costeiras da Noruega, um espetáculo impressiona pela intensidade e precisão. São as colônias de gansos patola, aves marinhas que transformam o céu em palco de movimento incessante. Milhares de indivíduos se reúnem em encostas íngremes, cobrindo as rochas com sua plumagem branca, marcada por tons dourados na cabeça. O barulho das asas e dos chamados cria uma atmosfera densa, que anuncia o início de um dos momentos mais extraordinários da vida selvagem marinha. Quando os cardumes de peixes se aproximam da costa, a cena se intensifica. Em sincronia, os gansos patola ganham altura e, em seguida, mergulham como flechas vivas em direção ao mar. A queda é rápida, atingindo a água com impacto controlado, protegidos por corpos aerodinâmicos e crânios adaptados ao choque. Em questão de segundos, desaparecem sob a superfície, surgindo logo depois com um peixe seguro no bico. Essa habilidade refinada de caça revela a perfeita adaptação dessas aves ao ambiente oceânico. O mergulho coletivo é um espetáculo de disciplina natural. Centenas de aves podem atingir a superfície ao mesmo tempo, criando uma sequência de impactos que agitam o mar. A precisão é tamanha que raramente desperdiçam energia em investidas vazias. Cada movimento responde à dinâmica dos cardumes, explorando a confusão provocada pelas quedas sucessivas. O resultado é uma caçada eficiente, sustentada pelo instinto coletivo. Por outro lado, o que impressiona não é apenas a eficácia, mas a constância. Ano após ano, os mesmos locais recebem colônias inteiras, que retornam para repetir o ciclo de reprodução e alimentação. Entre falésias, vento e mar aberto, o ganso patola mostra como disciplina e cooperação podem transformar simples mergulhos em espetáculo selvagem, marcando o litoral norueguês com uma das cenas mais poderosas da vida marinha. Nas colônias espalhadas pelas falésias norueguesas, o ganso patola exerce papel fundamental para o equilíbrio do ecossistema costeiro. Ao caçar grandes quantidades de peixes, ele regula a dinâmica dos cardumes e influencia diretamente a cadeia alimentar marinha. Esse predador aéreo mantém a abundância sob controle, evitando que certas espécies dominem o ambiente. Sua presença constante nas zonas costeiras é sinal de mares saudáveis, ricos em recursos capazes de sustentar tanto aves quanto comunidades humanas que compartilham o mesmo espaço. Os nutrientes que transportam em seus excrementos também transformam a paisagem. Ao longo dos anos, os depósitos acumulados fertilizam o solo das falésias, permitindo que plantas resistentes floresçam em locais antes áridos. Essa contribuição silenciosa mostra como o ganso patola conecta ambientes marinhos e terrestres, ampliando seu impacto para além das águas frias. É um exemplo de como uma espécie pode moldar o equilíbrio natural de maneira invisível, mas decisiva. Além da função ecológica, o ganso patola se consolidou como símbolo da vida marinha norueguesa.
Sua imagem é associada à riqueza do litoral e à resistência de espécies que dependem do oceano para sobreviver. Para comunidades costeiras, avistar essas aves mergulhando em massa significa que o mar segue produtivo e confiável. Essa ligação cultural fortaleceu a percepção do ganso patola como guardião das águas, representando tanto abundância quanto continuidade. Por outro lado, sua importância como símbolo reforça a necessidade de preservação. A sobrepesca e as alterações no ambiente marinho podem reduzir os cardumes que sustentam essas aves, ameaçando diretamente suas colônias. Reconhecer o valor do ganso patola é reconhecer o equilíbrio entre mar e terra, natureza e cultura. Ele permanece como uma das marcas mais fortes da costa norueguesa, lembrando que a vida selvagem do oceano é inseparável da identidade humana. Na vastidão da Noruega, entre mares gelados, florestas densas e tundras silenciosas, a vida se impõe com uma força que desafia os limites. Cada animal que habita esse território extremo é testemunho da resiliência que sustenta a natureza. O glutão, solitário e ousado. A raposa do Ártico, discreta e incansável. O lince, guardião invisível das florestas. E o alce, gigante imponente, todos revelam que sobrevivência é sinônimo de adaptação e coragem. Nos rios, o salmão desenha uma jornada épica, enquanto nos céus, gansos e patos migratórios conectam continentes. No oceano, orcas e focas transformam a luta diária em espetáculo, e nas paisagens de gelo, o corujão das neves e o ganso patola completam a sinfonia da vida selvagem. Por outro lado, o que une essas espécies é mais do que território. É a prova de que a natureza resiste mesmo diante do frio, da escassez e do silêncio. A fauna nórdica inspira reverência e nos lembra que a força verdadeira habita na persistência.